Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, tá sim. Conversei com o professor Caetano, alguns alunos entraram em contato com ele em relação à situação da nossa prova, né? Como é que seria a prova e qual a matéria que seria dada em relação à prova. Bem, como eu fiz o cronograma, então o cronograma nós tínhamos uma divisão de turma, uma turma tinha uma aula, depois a gente espelhava com outra disciplina, né? Então, a gente repetia a aula, uma semana dava uma aula e a outra semana dava a mesma aula para outra turma. A partir do momento que juntou, né? Então, o que que acontece? Vai ter que a prova vai ser, se eu não me engano, em maio, né? No começo de maio, né? E a matéria vai ser a matéria que foi colocado para a comissão de avaliação de prova. Então, ciclo menstrual, tá? Contracepção, vulvovaginite e menopausa, aula de hoje. Essa que seria a aula que a gente daria para vocês em relação ao aquele nosso primeiro cronograma, e foi isso que foi feito na prova. As aulas que eu dei sobre exame físico, que alguns alunos tiveram com o professor Caetano e outros tiveram com o professor Luna, pura e simplesmente para abranger o maior conhecimento da disciplina. Obviamente, isso será repetido para vocês na prática quando nós retornarmos, mas eu acho importante para você saber alguns termos que são utilizados na disciplina Saúde da Mulher 1, que é a ginecologia, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então, por exemplo, semana que vem a gente vai continuar dando aula, mas essas aulas não vão entrar na prova, porque a prova já está pronta, ela já está na prova fácil, ela já está pronta, tá? Então, as próximas aulas que nós vamos ter vai cair na segunda avaliação. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ficou bem explicado, professor. Tá bom. É porque ficou esse probleminha e aí a gente fica preocupado com isso, tá? São 9h03, então a gente vai começar a falar o nosso tema de hoje, que é na saúde da mulher no climatério. Então, a gente vai falar sobre climatério, tá? Tem um termo menopausa também, quer dizer, muitas das vezes usado de forma errada, até de forma ofensiva, né? Você falar que você está assim porque você está na menopausa. Isso é uma forma, às vezes, ofensiva de se falar. Então, a gente vai falar sobre a saúde da mulher no climatério, né? Então, climatério e menopausa. São conceitos esses que são conceitos fundamentais. Conceitos fundamentais importantes para nós termos em relação a esse tema. O climatério é definido pela Organização Mundial de Saúde como uma fase biológica na fase biológica da vida que compreende da transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da mulher. A menopausa é um marco dessa fase e que corresponde ao último ciclo menstrual espontâneo da mulher. Então, é uma fase que a mulher passa, tá? Então, a mulher ela vai passar por algumas fases distintas. Essas fases distintas são importantes. Primeiro, o nascimento. Então, nesse nascimento, ela vai ter de estar na fase da infância.
A partir do momento dos 12 anos de idade, ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, onde se inicia o seu ciclo reprodutivo. Quando eu coloco, entre aspas, ciclo reprodutivo, como obstetra, eu tenho que dizer que a idade fundamental melhor para engravidar é entre os 18 e os 35 anos de idade, tá? Entre antes ou depois, essa gestação se torna uma gestação de risco. Apesar que menarca com 12 anos, a paciente pode ovular e pode, muitas das vezes, engravidar. Né? Eu fiz, já devo ter mencionado isso para vocês, se não mencionei, vou mencionar, eu fiz o parto normal de uma menina de 12 anos de idade. Ela engravidou com 11 anos, tá? E eu fiz o parto normal dela com 12 anos de idade. E aí ela vai entrando nos seus ciclos, tá? Esses ciclos chegam basicamente até os 40 anos de idade, aonde ela entra numa fase climatério. O que vem a ser a fase climatério? A fase climatério é pura e simplesmente onde ela começa a ter ciclos, algumas das vezes ciclos irregulares, tá? Ou ciclos anovulatórios, ou ela vai ter sangramento a cada 3 meses, enfim, ela vai ter ciclos anovulatórios e alguns ciclos irregulares. E quando ela chega aproximadamente aos 49 anos de idade, é o final do seu período reprodutivo, que é considerado a menopausa. E ela vai ficar nessa fase de climatério entre os 40 até basicamente 65 anos, onde ela vai entrar depois na fase de senectude. Então, essa é um processo fisiológico da mulher. Tá? Por que eu estou falando que é um processo fisiológico? Porque algumas ideias que eu possa ter, algumas coisas que eu possa falar, pura e simplesmente é o meu pensamento. Tá? Então, é algo para ser debatido, porque é o meu pensamento. Mas eu vou mostrar para vocês o que é o fisiológico, o que pode acontecer em relação a alterações relacionadas ao climatério e à menopausa, e depois eu vou dizer a minha opinião, que eu acho que é importante. Obviamente, é a minha opinião, portanto, eu não posso cobrar isso de vocês, a minha opinião em relação a uma avaliação, e sim aquilo que está descrito na literatura, aquilo que está descrito nos livros, né? Então, primeiro, uma coisa que é muito importante, o que está acontecendo no Brasil, tá? O que está acontecendo no Brasil? É a expectativa da vida da mulher. Então, foi feita uma comparação de 1980 até o ano 2000, onde observou que a mulher está com uma sobrevida muito maior. Então, ela tinha uma sobrevida de 63 anos e hoje a mulher branca caucasiana tem uma sobrevida de 73 anos de idade, tá? De 73, 74. As mulheres de etnia afrodescendente, ela tinha uma tendência a ter uma morte aos 60 anos, hoje a morte dela chega aproximadamente aos 70. Tá? O homem branco até os 58 passou para 68 e o homem da etnia afrodescendente de 56 para 63 anos. Então, como a gente pode observar, as pessoas estão vivendo mais. A partir do momento que as pessoas estão vivendo mais, isso significa o quê? Que vai ter maior necessidade de um acompanhamento médico, de um acompanhamento melhor para essas pessoas que chegam nessas idades mais avançadas. Tá? Então, uma das especialidades do futuro é a geriatria. Tá? Então, é uma especialidade do futuro, é a geriatria, porque a cada dia que passa, a população está mais envelhecida. Para vocês terem uma noção em relação a falecimento de pessoas com idade avançada, o príncipe Philip morreu aos 99 anos de idade. E hoje, no dia 14 de abril, foi a batalha que houve na Itália, né, onde a Força Expedicionária Brasileira conseguiu vencer, foi uma batalha terrível, conseguiu vencer a linha alemã, né, quebrou a linha alemã, tá? Isso levou à vitória do eixo contra o nazismo e o fascismo. Então, isso foi
importante para o nosso país. E por que eu estou falando isso? Porque existe um tenente-coronel que foi homenageado, ele tem 103 anos de idade. Então, como vocês podem observar, e está lúcido, né? Então, como vocês podem observar, as pessoas estão vivendo mais, tá? E isso é importante, porque essas pessoas têm que viver mais, mas têm que ter o quê? Uma qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, ela é fundamental, tá? Então, a definição de saúde, né? Definição de saúde é, basicamente, também para essas pessoas que estão nessa determinada idade. E aí a gente pode passar para você o impacto populacional e demográfico com mulheres no mundo com mais de 45 anos, tá? Nas diferentes décadas. Então, a gente pode observar que nos anos 60 existiam 180 milhões de pessoas nesses países, né? Em desenvolvimento, né? E hoje, basicamente, no ano 2000, 350 milhões. Tá? Então, nos países desenvolvidos, muito mais, 470 milhões. E um total de 750 milhões de pessoas, de mulheres, que estão na faixa etária acima dos 45 anos de idade. Então, aquilo que eu falei, que a especialidade de geriatria é a especialidade do futuro, né? Então, esse impacto demográfico e aspecto populacional no Brasil vai acontecer. De acordo com a expectativa do DataSUS de 2007, a gente ia ter, de novo, uma variação agora para 2019, devido à pandemia, foi adiado, então a gente ainda tem alguns dados ainda sem ser avaliados, né? Então, a população brasileira feminina totaliza 98 milhões de mulheres nesse universo, tá? Então, cerca de 30 milhões de mulheres estão entre 35 e 65 anos de idade, tá? Isso significa o quê? Que 32% das mulheres do Brasil estão na faixa etária que ocorre principalmente o climatério. Né? Como eu disse para vocês no início da aula, a idade ideal para engravidar é de 18 aos 35 anos. A partir dos 35 anos já fica muito mais complicado. E a partir dos 40 anos, ela já está começando a entrar na fase do climatério e os ciclos são irregulares e isso vai ter determinadas dificuldades para ela poder ter uma gestação, gerar um concepto. Então, é o que está acontecendo, 32% em 2007. Hoje, provavelmente, 13 anos, basicamente, mais 13 anos, você vai ter uma situação muito maior de mulheres entre a idade de 35 e 65 anos de idade. Tá? Então, os conceitos fundamentais em relação ao climatério. O climatério vai se caracterizar pela progressiva redução de hormônios ovarianos, tá? Particularmente quem? Particularmente o estrogênio, tá? E da progesterona. Então, vai resultar em modificações substanciais que, por vezes, tá? Por vezes, resultam em alterações físicas e psíquicas, contundentes para a qualidade de vida da mulher. Por que eu falo por vezes? Tá? Muitas pacientes passam por essa fase sem sentir absolutamente nada. Outras passam por essa fase tendo alterações, muitas das vezes, seríssimas, como depressões, tá? Problemas cardiológicos, problemas de hipertensão, problemas de diabetes, que a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, enfim. Então, tem mulheres que passam sem absolutamente nenhum problema por essa fase, não sentem absolutamente nada. Muitas, às vezes, falam, ainda bem que eu não estou mais menstruando, né? Então, são situações que a gente tem que pensar, são situações que a gente tem que observar, e principalmente no momento da avaliação dessa mulher, a gente ter uma boa anamnese, um bom exame físico e também ver a sua qualidade psíquica em relação ao que está ocorrendo para esses pacientes, tá?
Então, isso aqui é aquilo que vocês aprenderam aonde? Vocês aprenderam no ciclo menstrual, tá? É o eixo hipotálamo hipofisário, né, ovariano, tá? Onde você tem os principais eventos endócrinos durante o ciclo menstrual. O hipotálamo, através do GnRH, estimula a hipófise, que vai estimular o FSH, tá? Que vai estimular quem? O ovário, enfim, isso vai liberar os gametas, ele vai agir liberando estrogênio e progesterona, que vão agir no útero, que vão alterar o endométrio, tá? Tornando o endométrio proliferativo, depois o endométrio secretor. Se não houver implantação do ovo, vai haver o chamado menstruação. Então, isso é o que vai acontecer na fase normal da mulher no período de 12 anos até aproximadamente 40, 45 anos de idade. É o que vai ocorrer na sua fase do ciclo menstrual, tá? Então, o FSH, o LH, o estradiol, a progesterona, o endométrio, enfim, é isso que vai ocorrer durante esse período, tá? Então, na menopausa, a função hormonal ovariana vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a repercussão da falência ovariana, tá? Então, essa repercussão da falência ovariana vai haver alterações de níveis de FSH, LH e o estradiol. Nós temos 3 tipos de estrogênio: o estradiol, a estrona e o estriol. O estriol só surge durante o período da gravidez porque ele é liberado pela placenta, tá? Então, o que vai acontecer na fase de menopausa? Então, quando você tem de 44 até os 60 anos de idade, então o que vai ocorrer, principalmente na fase da menopausa? O hormônio FSH, ele vai tentar estimular o ovário. Ele vai tentar ficar estimulando o ovário, estimulando o ovário, estimulando o ovário, com o objetivo de quê? Para ele passar por todo aquele ciclo, tá? Aquele ciclo onde vai ter a ovulação. Só que os ócitos, eles já não existem mais, eles já foram totalmente consumidos, tá? Então, o que vai acontecer? Primeira coisa importante, você vai ter um aumento de FSH. Você vai ter também um leve aumento de LH, tá? Vai ter uma baixa de estrogênios, principalmente a estrona e estradiol, tá? E vai ter um leve aumento da testosterona. Então, esse aumento da testosterona, muitas das vezes, levam a um desconforto do paciente, principalmente relacionado a quê? Principalmente relacionado na captação da gordura, porque a mulher tem por hábito captar gordura no quadril, e o homem capta gordura no abdômen. Então, durante o período dessa fase, a mulher começa a captar mais gordura no seu abdômen, tá? Então, isso é muitas das vezes o motivo dela ficar envergonhada, dela não utilizar, não frequentar locais de banho de sol, como piscina, praia, principalmente, porque ela começa a captar muita gordura no abdômen, principalmente se ela não tiver uma vida regrada, uma vida saudável, principalmente alimentar, principalmente relacionado ao exercício físico, tá? Então, o climatério, a fertilidade e o planejamento reprodutivo são extremamente importantes. Então, na fase que nós chamamos, na fase embrionária, a mulher ela tem os seus ovários, na sua formação, 2 milhões de óvulos, tá? E eles vão sendo consumidos na fase embrionária. Então, a partir do momento em que ela nasce basicamente com 70 mil óvulos. E esses óvulos vão sendo consumidos gradativamente no seu ciclo menstrual. Então, vários óvulos estarão num determinado ciclo. E quando um é rompido, todos aqueles são absorvidos. Então, o que vai acontecer? Vai havendo gradativamente uma queda acentuada desses óvulos, tá? Então, ela vai começar a cair a partir da sua primeira menstruação, ela vai consumindo gradativamente esses óvulos, tá? E esses óvulos vão sendo consumidos a partir do momento que eles não mais existem, né? E com isso, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, o FSH vai ficar estimulando e não vai ter mais ovulação e essa paciente vai entrar em climatério. Quando você começa a assistir aula sobre reprodução assistida, né, está tendo uma grande propaganda em relação
a você retirar óvulos e congelar óvulos para uma futura gestação acima dos 35 anos, ou quem sabe acima dos 40 anos, ou quem sabe para uma mulher, uma barriga de aluguel, tá? Então, isso está sendo muito difundido, principalmente pela classe social mais alta. Mulheres com 30 anos que ainda não tiveram filhos e não encontraram o seu parceiro ideal, onde tem um poder socioeconômico alto, elas estão captando seus ovos, guardando seus ovos, congelando seus ovos, para no futuro, tá, poder ter uma gestação, porque esses ovos vão sendo consumidos gradativamente durante esse período da vida. Por isso que eu falo sempre que a idade ideal é 18 aos 35, né? Porque uma mulher que engravida aos 35 anos, o seu óvulo vai ter 35 anos de vida, mais as 40 semanas de gestação dentro da cavidade uterina. Então, ela tem 35 anos, o óvulo tem 35 anos de idade. Se ela tiver 40 anos, esse óvulo vai ter 40 anos. Por isso, o risco de uma gestação acima de 35 anos é o maior risco de malformação fetal, tá? Principalmente síndrome de Down, né? E também o problema adaptativo da gravidez, que eu vou ensinar isso para vocês no oitavo período da faculdade, tá? Então, quais são os sinais e os sintomas associados à redução desses níveis de estradiol? Primeira coisa importante, são chamados fogachos. O que vem a ser fogacho? Fogacho é um calor que a paciente sente do tórax para a face, tá? Ele vem sempre de cima para baixo, tórax e face. Ela fica com rubor, tá? Ela fica com um calor imenso, pode ser a qualquer hora do dia, tá? Ela tem um problema de sudorese intensa a partir desse momento, desse fogacho. Isso aí é uma coisa extremamente, muitas das vezes, desagradável para a mulher, porque ela está na sua plenitude da sua vida, aos 50 anos de idade, ela está trabalhando, ela está tendo atividade, ela tem uma vida basicamente normal, e se ela começar a ter esse fogacho, essa sudorese, isso incomoda muito a essa paciente, tá? Distúrbio do sono, ela começa a não ter um sono profundo, ela acorda frequentemente, ela vive não conseguindo dormir adequadamente, à custa principalmente desses fogaços e dessa sudorese. Muitas das vezes acontece de ela ter esses problemas noturnos na hora que ela está dormindo, e com isso o que vai acontecer? Vai acontecer pura e simplesmente que essas pacientes vão ter o sono conturbado. E aí elas colocam um ventilador, aí elas sentem frio, desligam, aí fica com calor, aí liga de novo, ou liga o ar-condicionado, enfim. E aí ela vai ter um sono totalmente conturbado à custa desses fogachos e dessa sudorese, tá? Muitas das vezes elas podem ter palpitações, tá? Então elas sentem o coração bater mais rápido, elas podem ter tonturas, ela pode ficar cansada, ela tem fadiga, ela fica cansada, ela fica desanimada, tá? Ela pode ter cefaleia, dor de cabeça, cefaleias, tá? Então isso está relacionado a todas essas alterações hormonais que ela está tendo. Então, transtornos morais, ela fica totalmente uma irritabilidade aumentada, ela tem uma sensibilidade, ela tem uma labilidade, ela fica melancólica, tá? Por quê? Porque falta hormônio, então ela tem esse tipo de problema. E os sintomas de depressão, tá? Ela começa a entrar em depressão. Por que ela começa a entrar em depressão? Essa é uma pergunta que a gente faz, tá? Porque está correlacionado a transtornos da libido e da sua sexualidade. Então, a partir do momento em que ela não menstrua mais, que ela não tem mais hormônios, ela acha que ela não está mais sendo desejada, principalmente pelo seu parceiro, que ela está envelhecendo. Então, ela acha que com isso ela começa a ser rejeitada pelo seu parceiro, tá? Porque ela tem diminuição da libido, ela tem pouca atividade sexual e ela começa a achar que isso vai destruir o seu casamento, e muitas das vezes isso pode acontecer, tá? Então ela entra numa fase de depressão. Então ela é uma paciente que pode ter depressão, tá? E essas alterações menstruais,
Essas alterações menstruais, o quê? Ela, às vezes, menstrua a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses, e, de repente, ela para totalmente de vir a menstruação. Então, são situações em que a gente tem esses sinais e sintomas que são importantes no momento de você fazer uma boa anamnese no paciente. Existem alguns protocolos onde já vem tudo isso para você ir botando o xizinho, e fica mais fácil de você tentar fazer esse tipo de pergunta para o paciente para saber em qual grau ele está relacionado a esses sinais e a esses sintomas, tá? Então, quais são os riscos que essa paciente pode apresentar à custa dessa queda acentuada do estrogênio? Então, os riscos de eventos adversos à saúde da mulher. Primeiro, distúrbios urogenitais. Essa paciente começa a ter alterações urogenitais. Então, quais seriam? Bem, o canal vaginal, como eu mostrei para vocês na aula passada, na aula de exame físico da mulher, eu mostrei um canal vaginal de uma paciente com climatério. Pura e simplesmente é um paciente que apresentava o quê? Uma alteração da coloração do canal vaginal. Se ela apresenta alteração da coloração do canal vaginal, ela está com o canal vaginal mais atrófico. Se ela está com o canal vaginal mais atrófico, é porque isso é falta de estrogênio. Se ela tem falta de estrogênio, essa falta de estrogênio vai levar o quê? Vai levar a essa paciente a ter menor desenvolvimento do bacilo de Doederlein, que é o lactobacilo que protege o canal vaginal, e isso vai propiciar a vaginites, principalmente vaginites inespecíficas, por germes, qualquer tipo de germe que venha oriundo do intestino, tá? E como a mulher tem a uretra mais curta do que o homem, a partir do momento em que o canal vaginal ele não está bem defendido, porque ela tem baixa de estrogênio, tá? A ascensão desses germes na uretra é muito frequente, e isso leva às infecções urinárias, muitas das vezes infecções urinárias de repetição. Então, esses são os distúrbios urogenitais extremamente importantes que a gente tem para observar desse nosso paciente, né? Eu já tive uma experiência, apesar de ser ginecologista obstetra, eu trabalhei a pedido da Santa Casa, na época, para mim trabalhar numa casa de repouso, né? Então, era muito frequente a mulher apresentando vulvaginites inespecíficas e infecções urinárias de repetição, e muitas das vezes ela nem tinha sintoma, de repente fazia uma febre enorme, quando você ia ver, era uma infecção urinária já alta. Então, a gente tem que observar isso com muito cuidado. Perda de massa óssea, que o estrogênio está correlacionado a metabolismo ósseo. Então, é perda de massa óssea, ela vai começar a perder massa óssea. As doenças cardiovasculares vão ser mais frequentes, principalmente a aterosclerose, através do quê? Através dessas alterações metabólicas, onde você vai ter um colesterol ruim que vai se apresentar com mais frequência, levando à aterosclerose. E a partir do momento em que você começa a ter mais tempo de vida, as neoplasias, principalmente as neoplasias malignas, elas vão se tornar mais frequentes. Então, isso é uma situação importante. Então, a partir do momento que você tem mais tempo de vida, mais neoplasia você pode apresentar, tá? Então, isso é, infelizmente, o que acontece, porque você vai ter alterações celulares, tá? Com o envelhecimento, e você pode apresentar vários tipos de neoplasia, e câncer de mama também está relacionado a isso, tá? Alterações cognitivas, ela pode apresentar também alterações... Fala, Débora. Posso tirar a dúvida? Pode. Com relação à neoplasia, que o senhor falou, que com o envelhecimento ocorre mais alterações, quando a mulher ela entra nesse período de menopausa, ainda assim, sem a ação desses hormônios, ela tem maior propensão a desenvolver câncer de mama? Olha só, o Cristiano, se ele tiver aí, ele pode até responder isso, mas o câncer de mama, se você vai chegar a uma certa idade que você pode ter, tá?
Isso pode ter. Se você chegar com uma idade muito avançada, você pode ter, tá? Agora, por alterações, alterações celulares, né? Mas as neoplasias, elas podem ser outro tipo de neoplasias também. Mas também câncer de mama pode ter em pacientes com idades avançadas, tá? Mesmo não tendo hormônio, né? Isso pode acontecer. Depois o Cristiano vai dar uma aula, vai ser a aula final dele, vai dar uma aula de câncer de mama no final do curso, aí vocês vão entender melhor isso, tá? Eu não queria entrar muito nesse detalhe para a gente não embolar, né? Mas ela pode ter maior tendência a ter câncer de mama, porque é uma coisa que quanto mais velho você vai ficando, mais problema você vai ter de saúde, tá? Em cada 4 pessoas que chegam aos 50 anos de idade, tá? 3 serão hipertensos, né? Então, você está falando com uma pessoa que é hipertensa. Eu sou hipertenso, minha mãe é hipertensa, minha irmã é hipertensa, tá? Então, isso são situações que vão ocorrendo, né? Então, meu pai não era hipertenso, mas meu pai era fumante, acabou tendo infarto. Mas, então, são situações do dia a dia. Quanto mais tempo você vai vivendo, mais patologias vão se apresentar. E isso pode também estar correlacionado ao câncer de mama, tá? E doenças cognitivas, demência, né? A doença de Alzheimer, né? Estão tentando descobrir esse problema aí para tentar evitar isso, né? Parece que existem várias pesquisas em relação a isso. Eu acho que é importante a gente sempre ficar atualizando em relação a essa doença, que parece que tem algum fator genético, outros dizem que não, enfim, dizem que são fatores ambientais, fatores genéticos, por que um tem, o outro não tem, né? Eu conheço pessoas que a família quase toda teve, então, quer dizer, deve haver fator genético relacionado a isso sim, e a gente tem que descobrir para tentar curar esses pacientes, para evitar esse tipo de situação. Como já disse a vocês, eu fui fazer uma caridade, né, de trabalhar nesse local, mas realmente muito triste lidar com pessoas com demência e com pessoas com Alzheimer. É muito triste mesmo, né? E voltando ao nosso assunto aqui, a hipertensão arterial à custa de alterações do endotélio vascular. O endotélio vascular é o maior tecido do corpo humano, essas alterações do endotélio vascular, e, obviamente, a falência do pâncreas, que vai chegar a uma determinada hora que ele não vai conseguir produzir determinadas quantidades de insulina, e essa paciente vai fazer um diabetes adulto. Então, esses são os riscos adversos para a saúde dessa paciente e para essa mulher, tá? Então, a prevalência dos distúrbios urogenitais. Então, o que vai ter? Aquilo que eu falei. Infecções urinárias de repetição. Então, essas pacientes vão ter infecções urinárias de repetição. Elas vão ter prurido e ardor vaginal, a custa do quê? Da falta de estrogênio. Elas podem ter incontinência urinária. Incontinência urinária, tá? Ela pode ficar urinando nas calças. Por quê? Porque ela não tem estrogênio. Não tendo estrogênio, você vai ter um afrouxamento dos músculos de sustentação, tanto de sustentação, que é o bulbo vésico uterino, que é o que sustenta a uretra, tá? Então, ela vai ter essas alterações, porque eles são estrogênios dependentes. Ela vai ter a diminuição do desejo sexual. Então, você vai vendo a porcentagem dos pacientes que vão apresentar essa diminuição do desejo sexual. Elas vão ter dor na relação sexual à custa do quê? À custa da secura vaginal. Então, o canal vaginal vai ficar mais ressecado. Tá? Enquanto mais ressecado ele ficar, mais dor ela vai ter no momento do ato sexual, da penetração, porque vai machucar o paciente. Tá? Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, às vezes, tem determinadas pacientes com uma idade mais avançada, eu já peguei isso com idade mais avançada, que vai ao consultório com 75 anos, até com 80 anos, onde ela tem o útero, ela tem o colo uterino, e ela fica preocupada com câncer, tá? Apesar que nós vamos ter uma aula sobre câncer de colo, né? Preconiza entre os 25 a 65 anos para fazer exame citológico, né? Então, mas eu acho que enquanto a paciente tiver atividade sexual ou não estiver viva, deve fazer. Então, porque a gente pode pegar alguma outra
patologia. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora que você passa o espéculo, porque às vezes ela está tão ressecada, quando você passa o espéculo, você pode até cortar o seu canal vaginal, levando a sangramentos. E muitas das vezes, sangramento precisa até ser suturado. Aí eu tive um problema, uma vez o paciente queria fazer exame, eu peguei um mínimo espéculo pequenininho, na hora que eu passei, rasgou o canal vaginal dela, tá? Aí ainda bem que ela tinha coagulação boa, fiquei comprimindo durante um determinado tempo, parou o sangramento, aí eu fiz um creme de estrogênio para essa paciente. Enfim, são situações que a gente vai ter dessa mulher. Então, infecção urinária de repetição, prurido, ardor vaginal, incontinência urinária, diminuição do desejo sexual, dispareunia, secura vaginal. Tudo isso vai levando o quê? Vai levando a essa paciente a um estágio, de muitas das vezes, um estágio de depressão, tá? Porque ela, quando vai ter relação, dói, ela se sente seca, ela não tem libido, enfim, e aí ela vai começar a entrar, muitas das vezes, no estado de depressão e existe uma síndrome que é chamada síndrome do ninho vazio, é porque normalmente quando a mulher está nessa fase, tá? Na fase do climatério, é onde os seus filhos casam, aonde os seus filhos vão embora de casa. Então, ela tem também a chamada síndrome do ninho vazio, ou seja, ela não tem mais filhos, ela fica pura e simplesmente, basicamente, sozinha, porque ela começa a entrar na fase de aposentadoria e, com isso, ela começa a entrar nesse estágio de depressão, tá? E uma outra coisa importante também é o climatério e a densidade mineral óssea. Então, o que vai acontecer? Ela vai começar a perder massa óssea, tá? Todo mundo perde massa óssea. Todo mundo vai perder massa óssea. Quando você chega a uma determinada idade, tanto homem quanto mulher vai perder massa óssea, tá? Então, a variação da densidade óssea em uma mulher ao longo da vida em relação ao climatério. Então, o que vai acontecer? A perda de massa óssea vai começar a ocorrer basicamente aos 40 anos de idade, ela vai começar a perder massa óssea, ela vai perdendo massa óssea e vai chegando até a senilitude. Então, ela vai perdendo sempre massa óssea, perdendo massa óssea, perdendo massa óssea. Tá? Então, o que vai acontecer com o climatério em relação à osteoporose? Tá? Então, vai perder o equilíbrio entre a atividade osteoblástica e osteoclástica. À custa do quê? A baixa de estrogênio. Então, você vai ter o quê? Mais absorção de osso. Você começa a absorver mais osso, tá? E isso vai levar o quê? Um grande desequilíbrio. E este desequilíbrio é que leva à osteoporose, porque ela tem baixa de estrogênio. Ela tem queda acentuada de estrogênio. Então, isso vai levar à perda da massa óssea. Tá? Então, aqui é mostrando o aspecto microscópico da estrutura óssea de um paciente normal, um osso normal, um osso com osteoporose. Então, qual é o nosso grande problema? Fratura. Tá? Então, aí são as fraturas que podem ocorrer, muitas vezes fraturas espontâneas ou fraturas relacionadas a desequilíbrio e queda de paciente. Então, isso pode levar à fratura. É muito frequente na ortopedia, quando você entra numa enfermaria de ortopedia, não de trauma, né? Não por causa de acidente, ou automobilístico, ou queda de moto, queda de bicicleta, nada disso, mas simplesmente fraturas espontâneas ou fraturas de queda de própria altura, que é muito frequente ocorrer em idades avançadas, e essas fraturas são normalmente fraturas de difícil consolidação, tá? E a grande maioria são cirúrgicas, então isso é um grande problema, porque muitas das vezes, quando o paciente tem uma fratura dessa, ela vai ser acamada, e aí, muitas das vezes, quando ela é acamada, ela não sai mais da cama e vai isso levando a diversas complicações, levando, inclusive, depois ao óbito. Tá? Então, mulheres com osteoporose, aspectos anatômicos radiológicos, né? Então, vocês estão vendo um osso normal, tá? E aqui um osso com osteoporose, cabeça de fêmur ali, tá? Onde você tem uma grande incidência de fratura de cabeça de fêmur em pacientes com idades mais avançadas. E na coluna vertebral também, a coluna vertebral ela vai sendo consumida por osso e a paciente vai ficando extremamente tortuosa, né, na sua coluna, é algo triste a gente ver, né? Então, que a paciente vai tendo esta alteração, essa modificação da coluna vertebral, né, no climatério, ela vai modificando, então,
um paciente normal, um paciente rígido, ele vai encurvando, 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 né? E isso leva a essa paciente a dificuldade para se locomover sozinha, a dificuldade para fazer os seus afazeres, a dificuldade de encarar uma sociedade, né? Então, quer dizer, eu conheço pessoas que participaram, inclusive, da minha formação médica, que não saem mais de casa à custa de alterações gravíssimas de fraturas de coluna espontânea, de coluna vertebral, e está totalmente torta e ela nem consegue mais sair de casa. Então, são situações extremamente desagradáveis a partir do momento que você começa a ter essa perda de massa óssea. Tá? Então, quais são esses fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose nessas mulheres? Então, são mulheres caucasianas, mulheres brancas, tá? E asiáticas, elas têm maior tendência a terem fraturas. Pacientes com menopausa precoce, então, antes de 40 anos de idade. Então, ela pode ter problema de osteoporose. Temos que observar também que existe uma patologia, que eu vou dar aula para vocês, sobre leiomioma uterino, que quando ele é um procedimento cirúrgico, muitas das vezes a grande pergunta é se a paciente tem menos de 40 anos, se a gente tira ou não tira o ovário da paciente. Essa é uma grande pergunta que se faz aos cirurgiões. Tá? Eu acho que cada caso é um caso que tem que ser visto com muito cuidado, e ao momento que você não retirar o ovário, você vai ter que retirar a trompa, tá? Porque as fibras da trompa são altamente vascularizadas e há uma grande tendência em que essa vascularização dessas fibras esteja relacionada ao câncer do ovário, tá? Então, por exemplo, mulheres que fizeram laqueadura de trompa têm menor tendência a ter câncer de ovário, porque você altera a vascularização da trompa, tá? Então, essas menopausas precoces são antes dos 40 anos de idade. E é uma coisa interessante, se você tem a primeira menstruação, a MENAC, com idade muito avançada, ou seja, 18 anos de idade, por exemplo, isso pode acontecer, a paciente vai ter menopausa precoce, tá? Se a idade for muito baixa, primeira menstruação, ela vai ter menopausa bem mais tardia, tá? É ao contrário. Então, se ela tiver menopausa precoce e se ela tiver idade avançada, ela tem maior tendência a ter osteoporose, com isso levando a fraturas, tá? Índice de massa corporal baixo. Então, as mulheres magras, elas têm maior tendência a ter osteoporose, tá? Mulheres muito magras têm tendência a mais ter osteoporose, tá? Antecedentes familiares de osteoporose, tá? Deficiência na ingestão de cálcio e de vitamina D, então, quer dizer, a paciente tem que fazer uso dessas substâncias, tanto por via medicamentosa como via alimentar, tá? Vitamina D, extremamente importante, né? Cálcio também, tá? Algumas substâncias medicamentosas, né? Como os corticoides. Então, os pacientes que tomam corticoide com muita frequência, esclerodermia, a paciente lúpica, síndrome de anticorpo de fosfolipídio, isso tudo vai levar à osteoporose, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, e algumas doenças que podem induzir também a perda de massa óssea, tá? E o estilo de vida. Então, aquela pergunta, qual é o melhor estilo de vida? Tá? Não utilizar tabaco, tabagismo, não abusar do álcool e não ser sedentário, tá? Então, é um conselho que eu dou a todos os meus pacientes jovens que vão ao meu consultório, que iam ao meu consultório, tá? E eu passo as informações, isso agora hoje para os senhores, tá? Que são os noviços, que vão daqui a pouco estar atuando na vida médica. Então, vida saudável, tá? Vida saudável, né? Então, não utilizar tabaco, não fumar, não abusar do álcool e não ser sedentário. Então, infelizmente, a mulher, ela passa por esse processo na vida. Ela passa da vida da adolescência, ela menstrua, ela entra na menopausa, ela vai ficar com climatério, ela vai ficar na juventude. Como é que ela pode ter uma qualidade de vida boa? Ela tem que não fumar, não exagerar no álcool, tá? E fazer exercício físico.
Exercício físico, ele é fundamental, porque ele vai fortalecer o quê? A musculatura da mulher, tá? Então, a musculatura, o seu aparelho cardiovascular. Então, é importante que ela faça exercício físico desde o começo da sua vida até aonde ela aguentar. Então, tem que fazer exercício físico, a mulher tem que fazer exercício físico. O homem tem que fazer? Olha só, eu sou ginecologista obstetra, tá? Então, eu vejo o lado feminino. Se o homem tem que fazer, não tem que fazer, isso não sou eu que vou ensinar a vocês. Mas que a mulher tem que fazer exercício físico, tem. E eu tenho visto isso muito, né? Quando você vai numa academia de ginástica, a grande maioria das pessoas que frequentam a academia de ginástica são mulheres, tá? Quem tem mais visto são as mulheres. Estão certíssimas. O nosso grande problema aqui é o abuso do álcool, tá? E o tabagismo. Esse que é o grande problema que a gente está vendo aí. Tem uma moda aí de fumar um tal de paiol, não sei quem foi que inventou isso, isso é um veneno, gente, tá? É veneno, isso é veneno. Paiol é veneno. Não, é um cigarro, é veneno. E álcool, que eu vejo, infelizmente, a grande quantidade de pessoas que começam na adolescência, mulheres que começam na adolescência a abusar de álcool. E, infelizmente, a mulher ela tem maior tendência a ter dependência química ao álcool, tá? Do que homem. Se ela começar a beber muito precocemente, ela pode virar uma alcoólatra, tá? Então, mas o que eu sempre oriento é exercício físico, ginástica, tá? Exercício físico, aeróbico, musculação, obviamente, após uma avaliação do cardiologista, para ver quanto você pode fazer de exercício físico, é importante evitar ser sedentário. Tá? Então, os agravos para a mulher no impacto no Sistema Único de Saúde da osteoporose. 15% das mulheres em climatério são propensas a desenvolver osteoporose. 30% das mulheres com 65 anos ou mais sofrem fraturas por osteoporose. Então, 30% das mulheres acima de 65 anos sofrem fratura de osteoporose. Isso é um impacto no Sistema Único de Saúde. Você acha que a gente vai ter tanto ortopedista assim? Então, a gente, muitas das vezes, as pessoas ficam falando, não tem CTI, não tem CTI. Gente, a fila para você operar na ortopedia, lá no INTO, é um troço de doido, tá? É um absurdo, né? Para você ser submetido a uma cirurgia ortopédica. Você não tem tanto ortopedista para a demanda que você vai ter, e o futuro vai ser pior ainda. Está formando muito médico. Está formando muito médico, sim, vai precisar de muito mais médico. A população está envelhecendo, então a gente precisa de muito mais médico. Ortopedista, ginecologista, geriatra, clínico, cardiologista, a gente vai precisar de muito mais médico. Tá? Então, esses são nossos grandes problemas. Tá? Então, 30% dessas mulheres acima de 65 anos sofrem mais fraturas de osteoporose. 20% dessas mulheres são fraturas de bacia, que morrem nos 3 primeiros meses após a fratura de bacia. 20% dessas mulheres de fratura de bacia não conseguem retornar a andar. Ela nunca mais vai andar, ela vai morrer na cama. É o que eu falei para vocês. Tá? Por isso, importante aquilo que eu disse, vou tornar a repetir. Não fumar, não beber e ter uma vida saudável. Boa alimentação. Boa alimentação que eu digo é você comer fruta, verdura, legumes e proteína animal, tá? Proteína animal. Não tem nada a ver com quem é vegano, quem é ovo lacto vegetariano, quem é vegetariano, nada disso. Mas eu acho que essa é a minha opinião. Tem que se alimentar muito bem e ter uma vida saudável, tá? Dormir na hora certa, acordar na hora certa, fazer exercício físico, enfim, evitar esse tipo de problema, porque você imagina você ter alguém na sua casa com uma fratura de bacia deitado numa cama, tá? Ela vai fazer as suas necessidades fisiológicas na cama. O asseio, o risco de infecção, já que ela tem problema urogenital, ela vai ter infecção urinária, né? Então, é uma coisa terrível isso, né? Então, a gente tem que tomar essas certas precauções. E o grande problema do agravo da osteoporose é em termos de quê? Em termos de gasto. São 10 bilhões de dólares anuais que são gastos à custa desse problema. Tá? A custa do problema da osteoporose. 10 bilhões de dólares anuais ao Sistema Único de Saúde, fora o sistema privado. Tá? O climatério na doença cardiovascular. Então, você vai ter alterações vasculares,
decorrente da aterosclerose e do hipoestrogenismo. Então, você vê na menopausa sem aterosclerose, o vaso, tá? Aterosclerose assintomática à custa do hipoestrogenismo, diminuição das lipoproteínas de alta intensidade, o HDL, tá? Levando o quê? A presença de aterosclerose sintomáticas, então essa paciente vai ter o quê? Angina, infarto agudo e morte súbita, tá? A custa do quê? Dessa queda, da onde? Dessa queda do estrogênio, levando a diminuição das lipoproteínas de alta intensidade, tá? Então, proteínas de alta intensidade. Então, o que nós podemos observar aqui, em matéria da doença cardiovascular, a mortalidade decorrente à doença cardiovascular entre homens e mulheres, tá? Então, você pode observar que a doença cardiovascular do homem, ela vem vindo junto com a mulher, e a partir do momento em que a mulher entra na fase da segnitude, que é a fase após 65 anos, ela morre muito mais com doença cardiovascular do que o homem. É óbvio que a mulher dura mais tempo que o homem, mas ela vai ter uma prevalência nessa mortalidade em 100 mil em relação ao homem. Então, essa doença cardiovascular do climatério, fatores de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular, perfil lipídico alterado, então baixa do HDL e alta do LDH. Então, você tem o colesterol bom baixo, tá? E o ruim alto, tá? Hipertensão arterial, à custa do quê? Inflamação no endotélio vascular, tá? Então, isso vai alterar o fluxo sanguíneo, né? Alterações de fatores de coagulação, você tem alterações de fatores de coagulação. E uma resistência aumentada à insulina, tá? Então, você começa a ter uma resistência aumentada à insulina, levando um diabetes. Então, a hipertensão arterial e o diabetes são os grandes fatores que lesam o endotélio vascular, tá? Lesão de endotélio vascular é algo seríssimo, que vai levar à placa de aterosclerose. E aí você vai levar à obstrução das artérias coronarianas, levando ao infarto, tá? E dieta inadequada e índice de massa corporal elevado, tá? Então, é o estilo de vida da mulher, tá? Estilo de vida esse, que é o tabagismo e o estresse. Quando você fala, estresse, obviamente, todo o ser humano, ele vive sob uma pressão, sobre o estresse, tá? Vocês vivem sob pressão, sob estresse, porque vocês são estudantes. Eu vivo sob pressão, sob estresse, porque eu tenho que estar preparado para procedimentos, muitas das vezes, extremamente complicados, são procedimentos cirúrgicos, tá? Eu continuo sendo estudante, acredito que em maio eu acabe o meu estudo, quer dizer, meu doutorado, tá? Está marcado. Então, eu estou sob estresse. O tempo todo, a minha vida é sob estresse, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alimentar bem, né? Eu não faço ginástica, mas não estamos aqui para discutir em relação ao homem, sim, em relação à mulher, mas a gente está sempre sob estresse, está sempre sob pressão, tá? Então, como é que a gente vai evitar isso? Ginástica, caminhada, tá? Caminhada ao ar livre, caminhada em frente a um lago, enfim, evitar o estresse. E o cigarro é a pior porcaria que já inventaram na face da Terra, tá? Ele lesa o endotélio vascular, ele faz vasoconstrição durante 50 minutos, tá? Ele é terrível. Tanto mulheres que fumam desde cedo, elas têm vasoconstrição da artéria uterina, elas alteram o endométrio, depois quando elas chegam, começam a fumar com 18 anos, às vezes com 15, aí ela quando chega com 28, 29 anos, quer engravidar e não consegue e não sabe por quê. Óbvio, o endométrio dela não foi vascularizado adequadamente, ele está sempre sob vasoconstrição, então isso também é um problema sério. Então, estilo de vida é importante. Dieta inadequada, ou seja, índice de massa corporal elevado, índice de massa corporal baixo leva a osteoporose, índice de massa corporal alto leva a problemas cardiovasculares, tá? Então, você tem que ter sempre o peso ideal, tá? Sempre ter o peso ideal. Então, aqui é relacionado àquilo que a
a doutora perguntou, né? Neoplasia de mama no climatério, risco relativo do câncer de mama associado com a reposição, no caso, a reposição estrogênica, tá? Que a gente vai falar sobre isso, vou falar minha opinião, tá? É o risco de neoplasia com a reposição estrogênica, né? Com ou sem reposição estrogênica, sempre existe risco, mas aqui é um risco relativo, que é igual a semelhante numa população geral, você usar ou não usar estrogênio durante o período do climatério. Tá? Então, aqui é uma coisa interessante, que eu peguei isso aqui de aspectos culturais e sociais. Aquilo que eu falei no começo da aula. Eu vi uma vez não sei, um político se dirigindo a uma outra política, dizendo o seguinte, o problema dela é que ela está na menopausa. Tá? Foi uma forma ofensiva, né? Então, isso aqui é algum relato da história, Pierre Roussel. Tá? Ele dizia que, durante a história, várias condições físicas e mentais foram atribuídas à menopausa, com crenças amplamente aceitáveis que o distúrbio de comportamento estavam relacionados com o trato reprodutivo. Tá? Então, o que ele dizia? Mulheres têm ossos menores e menos duros, sua bacia mais larga, força a uma obliquidade dos fêmurs, né, e que lhe atrapalha andar. E as ancas balançam para reencontrar o centro de gravidade e andar se torna vacilante, incerto. Olha só o que esse cara falou. Tá? É óbvio que a mulher tem bacia mais larga, porque a mulher tem bacia ginecoide, para o feto poder passar na hora do parto. Tá? É óbvio. E, obviamente, quando ela chega na menopausa, no climatério, ela vai ter osteoporose, né? Por baixa de estrogênio. Tá? Então, aquele aspecto cultural. É uma propaganda, né? Então, apesar do médico dispor de preparativos ativos à base de hidrofoliculina, em mulheres, em ocasiões, precisam atuar rapidamente, como nas crises nervosas de origem ovariana. Então, o paciente tem crise nervosa de origem ovariana, vai usar essa substância para não ter problemas. Então, esse era um aspecto cultural antigo, onde não sabia-se absolutamente nada, se falava-se um monte de besteira. Tá? Então, o climatério, o impacto e as implicações sociais. Tá? Então, o que a gente vai ter esse impacto dessas complicações sociais? Evidências indicam que parte dos sintomas dos problemas de saúde da mulher no climatério refletem circunstâncias sociais individuais, não apenas eventos biológicos da menopausa. Então, há um problema social, aí sim, já mencionado aqui para os senhores. E a desigualdade de gênero, que interfere nas relações sociais e culturais, podem fazer com que essas mulheres, no climatério e na menopausa, venham se sentir limitadas e incapazes de desempenhar normalmente suas atividades ou desempenhar novos projetos de vida. Então, essas são as implicações socioculturais relacionadas a isso. Isso aí é uma tremenda falácia. É óbvio que uma mulher no climatério ela pode muito bem fazer coisas relacionadas a uma mulher não no climatério. Tá? Eu conheci uma médica, ela se formou em medicina aos 55 anos de idade. Aos 55 anos de idade, ela se formou em medicina, porque era o sonho dela. Ela fez várias coisas. Ela foi veterinária, ela foi técnica de enfermagem, ela fez enfermagem e falou que o sonho dela se formar em medicina. E ela se formou em medicina e foi minha residente. E eu treinei essa pessoa, tá? E ajudei-a muito no início da sua carreira profissional, tá? Porque eu senti que ela era uma pessoa que gostava daquilo que estava fazendo e era o sonho da vida dela. Tá? Então, algumas dificuldades a gente sempre vai ter no início da nossa carreira e não é vergonha nenhuma você pedir auxílio para outras pessoas. Tá? Eu tenho vou fazer 39 anos de formado, de vez em quando eu tenho dúvida e quando eu tenho dúvida eu peço para alguém mais experiente do que eu me ajudar. Isso não é problema nenhum. Tá? Então, você tem sim, você pode ter projeto de vida, não é só porque você se aposentou, você vai botar um pijama e ficar em casa. Não é isso. Você vai ter que ter projeto de vida o tempo todo. Tá? Você vai ter que ter projeto de vida. Sempre tem que ter alguma coisa para você fazer, para você colocar sua cabeça pensante. Tá? Isso é muito importante na nossa vida. Tá?
Então, os novos paradigmas na atenção à saúde da mulher. O climatério não é uma doença, mas uma fase natural da vida da mulher, pela qual muitos passam sem queixa, sem necessidade de medicamento. Aquilo que eu falei no começo da aula, tá? Não é uma doença. Então, muitas pacientes passam voando pelo climatério, sem problema nenhum. Outras mulheres apresentam sintomas que variam em diversidade e intensidade, limitando sua qualidade de vida de diferentes maneiras e contexto. Este período de vida requer ações de promoção de saúde, diagnóstico precoce, tratamento dos agravos e prevenção de danos à saúde da mulher. Aí sim você vai fazer a sua boa anamnese e vai ver que tem paciente que não se queixa absolutamente de nada, tá? E outras que vão ter realmente que serem tratadas, tá? Que vão ter alterações, que têm que ser tratadas. Então, a gente tem que ter esse paradigma que é importante e fundamental na nossa vida. Então, no climatério, a gente já começa a entrar na nossa rotina do climatério. O que a gente tem que fazer para saber se essa paciente está no climatério ou não? Dosagem de FSH. Se o FSH estiver alto, está confirmado que essa paciente se encontra no climatério. Obviamente, ela vai apresentar o quê? Ela vai apresentar ausência ou ciclos menstruais irregulares. Ela começa a apresentar ciclos menstruais irregulares. Você faz dosagem de FSH, o FSH vai estar aumentado, portanto, está confirmado que essa paciente está no climatério. O LH aumentado, o estriol baixo, tá? O TSH alterado também. Sempre realizar mamografia de alta resolução. Por quê? Porque a gente vai ter que, numa determinada hora, saber ou não se a gente vai precisar tratar essa paciente, os sintomas dessa paciente, tá? Uma ultrassonografia transvaginal, tá? Para medir quem? O endométrio. Se ela não estiver fazendo reposição hormonal, terapia de reposição hormonal, o endométrio vai medir aproximadamente 5 milímetros. Se ela tiver com terapia de reposição hormonal, ou seja, estrogênio e progesterona, o endométrio terá aproximadamente 8 milímetros de tamanho. Mais do que isso, terá que haver investigação, tá? Colpocitologia oncótica hormonal. Hormonal, se ela está no climatério, os hormônios vão estar baixos, o canal vaginal vai estar alterado e os hormônios estarão baixos, né? Densitometria óssea, então densidade mineral óssea é importante, normal até 1. Quando você tem de 1 até 2,5, tá? Isso aí é uma classificação, tá? Então, osteopenia, tá? E acima de 2,5 é osteoporose. Lipidograma e avaliação da glicemia dessa paciente. Essa é a rotina que você tem que fazer para a mulher no climatério. Existe, inclusive, a Sociedade Brasileira de Climatério. A ginecologia ela é totalmente dividida. Ela é sociedade de mama, de sociedade de fertilidade, sociedade de climatério, ginecologia infanto-puberal, ginecologia oncológica, Sociedade Brasileira de cirurgias videolaparoscópicas, enfim, é tudo dividido, tá? Mas você, como médico generalista, se você for atender um paciente, você tem que fazer toda essa rotina para saber se esse paciente terá ou não que ser medicado, tá? Contracepção. Ah, mas a paciente pode engravidar no climatério? Pode. Se ela ovular, ela tem risco de gravidez. Se ela tem risco de gravidez, a gente tem que pensar em contracepção. Qual seria a melhor maneira de contracepção, na minha opinião, método de barreira, tá? Método de barreira. Por quê? É óbvio que quando você chega a uma determinada idade, tá? Você não tem tanta atividade sexual assim. Então, o risco de gravidez vai diminuir pela idade e vai diminuir pela quantidade de coitos que você vai ter semanal, tá? Então, com isso, você vai usar preservativo. Usar o preservativo masculino, preservativo feminino, já mostrei para vocês
que ele é esquisito, faz barulho, tá? E o diafragma também pode ser utilizado. Ah, podemos utilizar DIU de cobre? Podemos, é um ótimo método de contracepção, ou com progesterona, podemos utilizar, tá? Podemos utilizar hormônio combinado em baixa dosagem? Podemos, oral, adesivo, anel, desde que não haja contraindicação, tá? Podemos. Contraceptivos à base de progesterona, oral, injetável, implante, contracepção de emergência, sim, podemos utilizar. Na minha opinião, a contracepção melhor seria o método de barreira para esse paciente, para você não utilizar hormônio nesse momento, já que, se ela não tiver nenhum tipo de queixa, não utilizar. Tá? Então, a terapia hormonal. Então, você vai fazer a terapia hormonal naqueles pacientes que têm o quê? Para alívios dos sintomas. Quais seriam? Fogachos, sintomas psíquicos, atrofia genital e sintomas urinários. Então, você vai fazer o quê? As indicações para a terapia hormonal. Terapia hormonal é o estrogênio. Prevenção de osteoporose. Paciente de risco. Fumante, história familiar, índice de massa corporal baixo, sedentária, densitometria alterada. E a prevenção do câncer coloretal através da terapia hormonal. Seriam as nossas indicações. As nossas contraindicações para a terapia hormonal. As contraindicações absolutas, tá? Câncer de mama. Então, a paciente teve câncer de mama e aí, obviamente, está com câncer de mama, você não vai fazer estrogênio para essa paciente. Câncer de endométrio, não fazer estrogênio. Melanoma, não fazer. Sangramento sem diagnóstico, ou seja, sangramento, ela está tendo sangramento vaginal sem diagnóstico, tá? Doenças tromboembólicas, doenças hepáticas graves, gravidez, óbvio, gravidez tardia, e doenças das vias biliares, não fazer terapia de contracepção hormonal. Relativa, tá? Então, é relativo. Câncer de mama prévio, é uma coisa que se o Cristiano tiver aí, ele pode responder isso para vocês. Câncer de endométrio prévio. Se ela teve um câncer de endométrio prévio... Estou presente, sim. Hã? Estou presente, sim. Tá. Então, o que você acha, Cristiano, de reposição hormonal em pacientes com câncer de mama prévio? Hoje, professor Aranda, a gente tem uma aceitação que tem base, apoio, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que a paciente, se precisar realmente fazer terapia de reposição hormonal e já teve câncer de mama tratado, finalizado há 2 anos atrás, ela pode sim iniciar a terapia de reposição hormonal. Não teria impedimento. É claro que a gente vai ter sempre um medo maior, mas é aquele caso na medicina, né? N igual a 1. A gente tem que estudar individualmente o paciente. Ok, valeu. O câncer de endométrio prévio, obviamente, se ela teve câncer de endométrio, ou ela fez uma ablação do endométrio, tá? Através da esteroscopia, mas normalmente é a esterectomia que é indicado para esses casos. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse paciente, muitas das vezes, pode até fazer uma metástase vaginal desse câncer de endométrio, né? E ele é estrogênio dependente. História de tromboembolismo, obviamente vai usar estrogênio, né? Hipertensão arterial grave, você não vai usar, tá? Hipertensão arterial grave são pacientes que têm níveis tensionais altíssimos, que não respondem muito bem a terapia antihipertensiva. O diabetes grave também. A endometriose, que é estrogênio dependente, se você ficar dando estrogênio para um paciente com endometriose, você vai aumentar essa patologia, tá? E enxaqueca. Então, essas são as contraindicações que a gente tem relativas em relação a esse paciente. Tá? Tratamento na fase pré-menopausa. Se ela tiver uma regularidade menstrual, você pode utilizar a progesterona na segunda fase do ciclo, tá? Se ela tiver com sintomas associados, se ela tiver sintoma,
você pode usar tanto estrogênio quanto progesterona. Ou cíclica, ela para e tem perda sanguínea, como se fosse uma contracepção hormonal, tá? Ou contínua, ela pode usar o tempo todo, mas sempre observando o quê? O espessamento no endométrio, tá? Sempre o espessamento no endométrio. Se ela não tiver útero, é só fazer estrogênio. Só fazer estrogênio, sem problema nenhum, tá? Existia um professor que era da Sociedade Brasileira de menopausa, né? De climatério e menopausa. Ele achava que toda mulher com 35 anos já devia começar a fazer reposição hormonal, tá? Aí, a grande pergunta, né? O porquê disso, né? Mas, se ela tiver sintoma, você vai fazer estrogênio e progesterona se ela tiver útero. Se ela não tiver útero, você vai fazer apenas estrogênio. E observando sempre a mama dessa paciente. Tá? Então, tratamento pós-menopausa. Via oral, estrogênio puro em pacientes esterectomizadas, tá? Estrogênio e progesterona contínuo. O estradiol é o medicamento. Você pode associar uma ciproterona, enfim, qualquer dessas 3 progesteronas podem ser associados. Você pode associar transdérmico, gel ou adesivo, tá? Estrogênio e progesterona contínuo, estrogênio, gel e progesterona oral, tá? O estradiol você pode utilizar sempre no transdérmico, né? A norotestosterona e levonorgestrel. E por via vaginal, o estrogênio puro, ele tem pouca absorção. Então, eu penso da seguinte forma, tá? É o meu pensamento, da seguinte forma. Quais são as maiores queixas dos pacientes na fase de climatério e nessa fase da pós-menopausa? Quais são as maiores queixas principais? Infecção urinária, ardor ou prurido vaginal, secura vaginal, perda da libido, tá? E dispareunia. Olha só, esses 5 itens podem ser muito bem resolvidos, isso, a minha opinião, através do quê? Estrogênio puro, por via vaginal. Coloca estrogênio por via vaginal, ele tem pouca absorção sistêmica. Se ela tiver uma boa alimentação, se ela não for fumante, se ela tiver uma atividade física, tá? Ela pode utilizar estrogênio por via vaginal, 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, dependendo de cada caso, tá? Isso melhoraria o epitélio vaginal, tá? Tiraria a secura vaginal, tiraria a dispareunia dessa paciente. E em relação à libido, existe uma fórmula que a gente sempre pode fazer através de farmácia de manipulação de testosterona, tá? Onde você passa um creme de testosterona na axila do paciente, tá? 1, 2 vezes por semana. Então, isso melhoraria a libido dela. A testosterona aumenta a libido da paciente, tá? Não é ficar injetando bomba, não é isso. É uma testosterona que você passa na axila do paciente com o objetivo de você aumentar a libido. E o estrogênio puro, tá? Por via vaginal, que é onde você vai pegar, basicamente, todas as queixas desse paciente. É óbvio, se ela tiver uma osteoporose acentuada, se ela tiver alterações de fogagens, se ela tiver depressiva e tudo mais, aí você vai fazer estrogênio e progesterona por via oral se ela tiver útero. Se não, apenas estrogênio por via oral, tá? Outros tipos de tratamento, outras opções, tibolona, ela tem uma ação estrogênica, progesterona e androgênica, tibolona, pode ser utilizada, tá? Tamoxifeno, ele é um antagonista parcial, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. O raloxifeno, antagonista estrogênio no osso, tá? E antagonista no tecido mamário e uterino, tá? Fito-hormônio, ação estrogênica e ação da progesterona também. E drogas não hormonais, dopaminérgicos, são substâncias como, por exemplo, o verapridra, tá? Drogas antidepressivas, a fluoxetina, né? Utilizada amplamente por várias pessoas. Hipossedativos, os benzodiazepínicos, substâncias vasoativas, propanolol, metildopa, são substâncias vasoativas, principalmente para os fogachos, tá? No eixo hipotálamo-hipófise, podemos usar o ciclofenil,
E no metabolismo ósseo, calcitonina, bifosfato, cálcio e vitamina D. Então, boa alimentação, utilizar cálcio, utilizar vitamina D, pegar sol, fazer exercício físico, não fumar e não beber é muito melhor do que você se automedicar para antidepressivo e para utilizar benzodiazepínico nesses pacientes, né? Então, quais seriam os efeitos adversos e sempre teremos que investigar o quê? Investigar o sangramento vaginal. Então, investigar sempre sangramento vaginal no climatério e na menopausa tem que ser investigado. A melhor forma de se investigar é a esteroscopia, tá? Ah, você não tem esteroscopia, faz ultrassonografia. Ultrassonografia dá um endométrio espessado. Deu um endométrio espessado, tem que fazer esteroscopia. Mas aí não tem esteroscopia, aí tem que fazer curetagem uterina fragmentada. Essa curetagem uterina fragmentada, muitas das vezes, você não pega um câncer de endométrio, por isso tem que fazer esteroscopia. A mastalgia é dose dependente, principalmente do estrogênio. O paciente pode se queixar da dor na mama. Se tiver alteração do humor desse paciente, se ela tiver útero, ela está fazendo estrogênio e progesterona, muda a progesterona, tá? Então, alteração do libido, usar substâncias antiandrogênicas, tá? E retenção hídrica, também reduzir a dose de progesterona. Se ela estiver retendo muita água, você também pode reduzir a dose de progesterona dessa paciente. A progesterona é só um protetor para o endométrio do paciente. Então, finalizando aqui a nossa apresentação, o climatério deve ser um tempo de descoberta e de reinventar a vida e, de, sobretudo, de ser feliz. É aquilo que eu falei. Você chega no climatério, você tem acima do ninho vazio. Vai pensar em alguma coisa para você fazer, tá? Vai pensar em alguma coisa. Eu fico muito preocupado com essas pessoas que hoje estão todas prisioneiras dentro de casa. Você imagina essa situação, essas pessoas que estão com a síndrome do ninho vazio, prisioneiras dentro de casa, que não saem para fazer um exercício físico, que não pegam sol, o que vai acontecer com essas pacientes no futuro? Essa é a minha grande preocupação. Alguma pergunta em relação a essa apresentação? Professor, Oi. eu não entendi a necessidade de manter o endométrio espessado. Não é para manter o endométrio espessado, não. O endométrio tem que ficar com 5 milímetros, 5 milímetros é 0,5 centímetros, na ultrassonografia por via vaginal. Você mede o endométrio. Se ela não estiver fazendo reposição hormonal, tem que ser 0,5 centímetros, ou 5 milímetros. Se ela estiver fazendo reposição hormonal, o que está acontecendo? Ela está tomando estrogênio e progesterona. Portanto, o endométrio ele vai crescer. Ele pode chegar até a 8 milímetros. Passando disso, você tem que investigar. Tá? Tira a reposição hormonal e investiga o que está acontecendo. Não é para você manter um endométrio espessado, não. A progesterona é que protege o endométrio do câncer de endométrio, porque é o estrogênio que vai agir no endométrio. Então, as pacientes esterectomizadas, elas não precisam utilizar progesterona, elas vão só utilizar estrogênio, tá? Então, o que eu falei para vocês, a gente vai evoluindo no dia a dia, né? Então, aquilo que eu falar agora é a minha opinião, como eu já falei aqui. Então, o que acontecia? Acontecia que toda mulher que chegava no consultório com uma determinada idade, a gente ia lá e tacava estrogênio e progesterona nela, direto, tá? Até que os americanos fizeram um trabalho. Vamos fazer um trabalho. Vamos usar estrogênio em todos os pacientes que estão na fase de climatério. Aí, o que aconteceu? Aconteceu um monte de problema. Trombose, infarto, enfim, um monte de problema para essas pacientes. Aí, por isso, simplesmente, disseram que o trabalho não era mais, não se deveria fazer reposição hormonal. Os brasileiros começaram a reclamar, dizendo que não, que o trabalho não teve critério, que você tem que separar o paciente. Óbvio, eles pegaram um paciente de 40 até 90, 100 anos e jogaram estrogênio para ver o que acontecia. É óbvio que o trabalho não vai dar certo. Você tem que selecionar o paciente. Então, por isso, só vou utilizar estrogênio e progesterona em pacientes que tenham sintomas, tá? Sintomas quais? Depressão, fogacho, esse eu vou usar.
Agora, pacientes que têm sintomas urogenitais, sintomas relacionados à sexualidade, o estrogênio vaginal, ele é excelente para isso. E uma pitadazinha de testosterona que você manda manipular, tá? E aí, esse paciente vai ter uma vida normal, uma vida sexual normal e vai tocando a sua vida no dia a dia, tá bom? Cristiano, você quer acrescentar alguma coisa? Não, não. Eu só pedi a sua ajuda para passar a minha aula, que eu não consegui abrir direito aqui, por favor. Você quer a aula que eu te passei ou a sua aula? Pode ser a sua aula, tá ótima. Tá bom, eu vou achar aqui. O som tá bom? Assim. Ok, obrigado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar essa aqui. Deixa que eu puxo aqui, vem para cá. Eu vou tirar aqui. Caramba. Cristiano, vou fazer o seguinte, eu vou entrar e sair de novo, tá? Que Ok. tá dando problema aqui para mim.